Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Esta entrevista foi gravada no dia 21 de dezembro de 2022. Com os primeiros ministros com que trabalhou, como é que era Sócrates, como é que eram os outros, como é que comparam? Eu trabalhei com dois, com o António Guterres e com o José Sócrates. Gostei muito de trabalhar quer com um, quer com outro. São personalidades completamente distintas. Trabalhávamos de uma forma muito distinta com um e com o outro. Obviamente com o Sócrates trabalhei com maior proximidade, porque sendo número 2 do governo, estava também na coordenação política do governo naqueles primeiros 2 anos. Com o António Guterres, apesar de estar nos assuntos parlamentares, a coordenação política era mais centrada noutras pessoas e não tanto nos assuntos parlamentares, mas adorei, enfim, sobretudo a fase em que fui Ministro da Justiça, gostei muito de ter, quando o António Vitorino saiu, uma das competências que eu herdei foi a da Expo, e portanto gostei muito, enfim, não tanto da parte daqueles meses da Expo, que enfim, foram muito intensos, mas foi sobretudo preparar o pós-Expo, não é? Porque hoje toda a gente acha uma evidência, mas na altura, não sei se recorda, que o grande receio era acabar da Expo, que isto vai ser uma tragédia como foi a Ilha da Cartucha em Sevilha, ou isto vai recomeçar. E de facto correu muitíssimo bem. Contei aliás com uma pessoa preciosa, que é o António Mega Ferreira, que foi a pessoa que depois geriu todo esse pós-Expo. Bom, é um caso de sucesso, quer dizer, hoje vivem lá, é hoje uma freguesia, não é? O Parque das Nações, é o núcleo central de uma grande freguesia, que é o Parque das Nações, tem milhares de postos de trabalho das empresas que entretanto lá se instalaram, e é hoje uma parte perfeitamente integrada da cidade, e acho que o trabalho que entretanto se conseguiu fazer, designadamente no período em que fui Presidente de Câmara, de começar a juntar a Expo ao resto da cidade, com o desenvolvimento daquela zona da Matinha, enfim, é um trabalho que espero que agora continue e que aquela renovação da zona do Beato permita definitivamente serzir e cozer aquela zona da Expo ao resto da cidade. Muitas vezes estou a ouvi-lo agora, nesta conversa, a ouvi-lo falar, fala muito como o Presidente da Câmara de Lisboa. E gostei muito, aqueles 8 anos foram... Não perdeu esse... Não, isso perdi, há uma regra que tenho na vida. Eu não sei se aquela ideia de que não se deve voltar onde se foi feliz é assim. Há uma regra que eu tenho que é, uma vez cessada a função, nunca mais... Mas há também eu dizer, se fosse eu, fazia assim. Não, nunca. Eu conheço aquilo bem. Nunca tive essa atitude e nunca fiz isso. Eu só voltei ao Ministério da Administração Interna para as cerimónias de posse dos comandantes-gerais da GNR, ou Diretor Nacional da PSP, e evito ao máximo fazer discursos na área da Administração Interna. Na abertura dos anos judiciais falei uma única vez, porque também parecia mal nunca falar, mas não falo porque não gosto de falar dos assuntos. E como Presidente e na Câmara de Lisboa, com exceção das cerimónias do 5 de outubro, nunca mais lá voltei, nem nunca mais falei sobre os temas relativos à cidade de Lisboa. Acho que Câmara de Lisboa também foi um período longo da sua vida. Hoje foram 8 anos. Até agora foi mesmo o sítio onde eu estive mais tempo. E gostou muito? Adorei. Eu gostou mais de tudo até agora? Não quero fazer ranking, como é que fazia? Não faço esse ranking. Gostei, como disse há pouco, tenho tido a felicidade de ter podido fazer na vida sempre coisas que gosto. Mesmo coisas que à partida julguei que não ia gostar, acabei por gostar muito, com exceção, insisto, daqueles 2 anos de lida parlamentar, que não foi de facto onde me senti mais realizado. Não, quer dizer, fiz, e há até quem diga, eu tenho a simpatia de dizer que fui um bom líder, que fiz bem, mas fazia a contragosto, sabe? Eu gosto de funções executivas, está a ver? Eu gosto de fazer coisas. Gosto de pôr a mão na massa. Gosto de fazer coisas, de concretizar coisas. E ser líder parlamentar da oposição é uma coisa muito... Felizmente saí naquela fase em que já acordava a pensar como é que os vou chatear hoje, está a ver? Era um pensamento horrível. E na Câmara de Lisboa, acho que se tivesse de escolher o seu legado, o que é que deixou? Não é uma lista exaustiva, mas 2 ou 3 feitos. Não sei, ninguém é bom em cada próprio, sei lá, coisas. Adoro, por exemplo, se eu olho para, quando a vez que passo na Ribeira das Naus, tenho orgulho
de ter transformado um espaço que estava praticamente fechado à cidade, hoje num ponto central da cidade. A transformação que fizemos do Terreiro do Paço foi absolutamente extraordinário. A gritaria que foi cortar o trânsito nas faixas laterais do Terreiro do Paço, e agora as pessoas nem têm dificuldade em perceber como é que ainda não se cortou, não tivemos a coragem de cortar também as outras, mas de facto era muito difícil para a ligação entre a zona oriental e ocidental da cidade. O trabalho que foi feito na revisão do plano diretor municipal, a reforma que fizemos das freguesias, a capacidade de gerir em condições políticas horríveis muitas vezes. Eu acho que gostei muito desse trabalho. E agora? Bom, e há uma coisa que é certa, quer dizer, a Lisboa adormecida que tínhamos em 2007, hoje talvez o que eu ouço as pessoas queixarem-se é talvez de um excesso de cosmopolitismo. Há movida demais, não é? Sim. Olha, ouça, por exemplo, é da transformação do intendente, não é? Quer dizer, quando eu decidi pôr o gabinete do Presidente da Câmara no intendente, toda a gente achou uma ideia absolutamente extraordinária e bastante irrealista. Hoje interrogo-me se não devíamos, se teríamos feito melhor em adquirir alguns daqueles edifícios para garantir que a habitação hoje lá existente era mais acessível do que aquela que se tornou. Mas era de facto difícil imaginar que em tão pouco tempo o lar que se transformava tanto e com uma valorização imobiliária tão forte como aquela que existiu. Todos nós temos uma tendência de achar que depois de mim virá quem bom de mim fará, etc. E os seus sucessores na Câmara de Lisboa, nomeadamente agora Carlos Moedas, às vezes parece que está um bocado contra, que está... Assim, eu acho que o Fernando Medina foi um extraordinário presidente de... Quem? O Fernando Medina, que foi quem me sucedeu, foi um extraordinário presidente de Câmara, e que acho que não fez de mim melhor presidente de Câmara do que eu tinha sido. Com a engenheiro Carlos Moedas, enfim, não temos tido um grande contacto, mas enfim, não me compete a mim avaliar o trabalho dos presidentes de Câmara. Acho que genericamente com os 308 presidentes de Câmara temos tido relações muito, muito frutuosas. Com a engenheiro Moedas não tenho tido grande contacto. E olhando para o resto do país, incluindo os Açores e a Madeira, as suas preferências, as suas deslocações, as suas prioridades, onde é que se pode dizer que geograficamente têm estado? Eu sabe que eu tenho lá um mapa no gabinete onde tenho verificado, onde vou registando todos os municípios onde vou. E ao fim destes 7 anos tenho um percurso bastante equilibrado nessa coisa. Há 2 distritos com maiores lacunas, que é Beja e Bragança. Relativamente aos outros tenho uma cobertura bastante razoável. Mas o facto de sair não quer dizer que se resolva problemas. Não. É que se deixe obra concreta, sim, válida. Enfim, posso estar bastante subida pelo país, creio que de uma forma bastante equânime, mas depende muito. As deslocações do Primeiro-Ministro é por vários motivos. Ou é porque há um problema, ou é porque há uma solução. Quer dizer, em regra, não é propriamente em visitas de turismo. Não, claro que não. Essas não estão lá arrestadas, são aquelas de trabalho. E um Primeiro-Ministro desloca-se em trabalho para quê? Ou porque há uma solução, ou porque há um problema. Pronto, não há muito mais razões para haver essa deslocação. Mas temos trabalhado muito bem com a generalidade dos municípios. Fizemos este trabalho de centralização, tem sido extraordinário e exigido, é muito difícil, sobretudo nestas 3 últimas áreas finais da ação social, da educação, da saúde, são muito pesadas e difíceis. Fizemos um trabalho extraordinário com as áreas metropolitanas na descentralização em matéria de transportes, e eu acho que isso hoje é visível dos frutos que isso deu, quer na área metropolitana de Lisboa, quer na área metropolitana do Porto, e que se traduz desde logo para milhões de famílias em poupanças de centenas de euros por mês no novo regime dos espaços sociais, por exemplo. E isso foi fruto do trabalho dessa relação com as áreas metropolitanas. E com as regiões autónomas, bem, e as suas, com qual está melhor? Vamos lá ver, são distintas, não é? Como sabe, por idiosincrasia e pela forma de estar, a relação com a Madeira é sempre tensa por natureza, porque faz parte
faz parte do discurso político da região. Agora, pessoalmente, com o Miguel deu muitíssimo bem, fomos aliás colegas como Presidente de Câmara, ele estava Presidente da Câmara de Funchal quando era Presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, pessoalmente a relação é absolutamente ótima. Com o Zé Manuel Bolieiro a relação também é muito boa, também nos conhecemos enquanto Presidentes de Câmara, fomos colegas no Comitê das Regiões, é muito boa. Agora, os Açores... percebi que os Açores é sempre diferente. Têm uma máfia, entre aspas, e no bom sentido não, da palavra. Não é máfia, mas obviamente tem um particular relacionamento, porque têm uma experiência de vida comum, é assim. Claro. É como com os camaradas da tropa, quer dizer, é uma relação que fica para a vida e ainda... Estamos no ciclo em que está a terminar o número de presidentes de Câmara que foram meus colegas como presidentes de Câmara. Não é? Mas como presidente de Câmara, com quem me dou muitíssimo bem, é o do seu conselho, o Carlos Carreiras, porque para além de todas as divergências políticas, tivemos uma experiência muito grande, trabalho em conjunto na área metropolitana, quer dizer, portanto, independentemente dessas formações partidárias, mas... Quer dizer, a Madeira, como sabe, creio que aliás recorda, pela sua própria experiência, faz parte do ADN da afirmação da autonomia, essa conflitualidade permanente com Lisboa. Portanto, sempre que se resolve um problema, surgem dois para resolver, faz parte da vida. Nos Açores é completamente diferente e, portanto, governei muitos anos com um governo socialista, agora tenho governado com este governo liderado pelo Zé Manuel Bolieiro, e as relações têm sido igualmente boas com uns e com outros. E como é que foi na chamada geringonça lidar com o PC e ligar com o Bloco de Esquerda? Conseguir acordos e foi cansativo? Não foi cansativo. E era repetitivo, era sempre a mesma mecânica, digamos? Não, foi uma experiência muito estimulante, porque nenhum de nós tinha experiência dessa coisa, e foi de facto vencer uma muralha que tinha existido. Olha, para mim, desde o caso República, portanto, foi uma experiência, foi muito interessante romper essa experiência. Vasconcelos que era a força camarada abaixo, nós teríamos a Muralha de Aço. As Muralha de Aço, exatamente. Infelizmente não foram. Mas o método de trabalho com um e com o outro eram bastante diferentes. Porquê? Em quê? Porque são partidos de... Mas, por exemplo, dê-me assim um exemplo. Vamos lá ver, olha assim um exemplo. O trabalho com o PCP é um trabalho necessariamente reservado. Nós podemos ter 20 reuniões com o PCP e não há a menor fuga de informação sobre o que é que se discute com as reuniões com o PCP. Sim. O Bloco não é assim? O Bloco tem outra relação com os mídia, não é? Portanto, antes da reunião, durante a reunião e pós-reunião é sempre de outra forma. Portanto, a reunião... E, portanto, temos que trabalhar de uma forma... Tínhamos trabalhado de uma forma distinta com os e já agora, do relacionamento com o Presidente da República, é mais à maneira do Bloco ou mais à maneira do PC? Eu não tenho nenhuma razão de que eu trabalhei com 2 Presidentes da República. Sim. Já é esta oportunidade. E se os calendários cumpriram, trabalharei até com um 3º Presidente da República. São muito diferentes, Cavaco e Marcelo. São completamente diferentes na personalidade. Sim. Como é público e notório, o Presidente Cavaco Silva fez tudo o que pôde para evitar dar-me posse, mas como eu tenho dito, é uma pessoa extraordinariamente institucional e, portanto, a partir do momento em que deu posse e enquanto foi Presidente da República, teve uma relação absolutamente impecável. Era uma relação muito formal, nós tínhamos reuniões sempre à quinta-feira, sempre à mesma hora e que durava sempre o mesmo. Se havia muitos assuntos a tratar... a partir de certa altura ele via que estava a demorar e apressava a conversa. Se havia poucos assuntos a tratar, a conversa depois prosseguia de uma forma mais distendida, menos centrada no trabalho que já se tinha escutado. Com declarações suas já à saída ou não? Nunca fiz declarações já à saída, nunca fiz declarações. Mas agora com o Marcelo Bessou nunca fiz também declarações à saída, nunca. Isso é um princípio fundamental que não tem havido nem à cobertura da comunicação social. As reuniões, depois, conhece a personalidade de ambos. Com o general Aliano estavam sempre os dois ali à espera. Eu sei, mas não, os tempos têm sido bastante diferentes e, portanto, nunca aconteceu isso, nunca houve nenhuma declaração sobre isso. Com o professor Cavaco Silva, abrimos, aliás, uma boa tradição, retomámos uma boa tradição, que tinha havido com o António Guterres, a mesma coisa. Foi convidámo-lo para ele presidir ao Conselho de Ministros. Como sabe, a Constituição permite que o Governo, com o Primeiro-Ministro, possa convidar o Presidente da República a presidir um Conselho de Ministros, e convidámo-lo para presidir ao último Conselho de Ministros do mandato dele. Foi no Forte São Julião da Barra. Foi a única vez? Que o convidei, sim.
convidei para o último Conselho de Ministros do mandato. Foi uma coisa bonita, simbólica. Sim, fizemos, até combinámos uma agenda interessante relativa, foi um Conselho de Ministros temático centrado nas questões do mar, que era uma temática que ele tinha valorizado muito durante o seu mandato, e portanto não tenho nada a apontar na relação com o professor Cavaco Silva nesse período. E depois disso também não, quer dizer, ele depois tornou-se um homem livre e portanto tem expressado livremente as divergências relativamente à minha governação, mas isso faz parte da vida, mas acho que temos os dois consideração mútua, eu pelo menos tenho para ele, e tenho sentido sempre da parte dele. E com o atual Presidente? Com o atual Presidente, como sabe, são personalidades completamente distintas. Sim. E também a minha relação pessoal com ele também era distinta. Tinha sido aluno dele, tínhamos ao longo dos anos tido vários momentos de encontro, até trabalho em conjunto, quando eu era advogado solicitei-lhe pareceres. Enfim, em vários momentos tínhamos convivido. Foi bom aluno, ele deu-lhe boas notas. Então, já disse, deu-me a melhor nota toda. Foi a melhor nota. Deu-me um 17, portanto. Foi ele que deu 17. Ele deu-me 17. Portanto, tivemos muito boas e temos mantido. E, portanto, vamos lá ver, isso também influencia, porque obviamente nós sabemos que, para além das funções institucionais, digamos, a química da relação pessoal também é distinta e conhece a personalidade de um e do outro, e portanto as relações também têm sido distintas. Mas muito boas, quanto ao Presidente da República, muito boas. Às vezes as pessoas têm dificuldade em compreender que o nosso sistema político, como sabe, é muito sofisticado. Tem-se normalizado desde os seus tempos como Primeiro-Ministro até aos meus, tenho tido essa vantagem, mas o Presidente da República tem uma função própria, não é? Porque não tendo função executiva, também não é uma espécie de rainha de Inglaterra, porque é um presidente eleito diretamente pelos cidadãos. Portanto, tem uma missão não só de garantir a unidade nacional, mas tem também a missão de ser permanentemente uma voz de alerta. Depois os jornais traduzem aquilo de sempre. Governo, presidente avisa governo, presidente exige do governo. Nossa, faz parte da normalidade da simplificação vocabulário do jornalismo relativamente àquilo que é a dinâmica de uma relação institucional que tem sido sempre muito cordial. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa fala demais no dia-a-dia? Na hora a hora? O Primeiro-Ministro não pode nem deve comentar ou sequer, e deve até repensar o menos possível para nem falar em sonhos sobre o que é a atuação do Presidente da República. O Presidente da República tem que exercer o seu mandato como entende que exerce. E sempre que entende pedir a opinião do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro lealmente lhe deve dar na reserva própria do seu espaço. Terá a obrigação de se entender que há um exagero no exercício das funções por parte do Presidente da República. Se entender que o Presidente da República se está a meter em atos, em áreas que pertencem ao Governo, também tem de fazer qualquer coisa, não? A ver, eu acho que as relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm que ser relações estritamente entre os dois. E isso é uma combinação que fizemos logo na primeira conversa e assim se tem mantido. Pronto. E acho que é uma boa regra que se mantém para presente e para futuro, porque é uma condição essencial da franqueza dessa relação e da total transparência que tem que existir nessa relação. A plasticidade do nosso sistema constitucional permite também, tem a vantagem também, de que os governos e os presidentes da República se ajustem ao exercício próprio das suas funções, no estrito respeito pela Constituição, obviamente, ao estilo e à forma como cada um exerce a função. Como é óbvio, todos temos consciência, o atual Presidente da República tem uma presença muito maior no espaço público do que tradicionalmente os Presidentes da República têm. Isso, das duas uma, ou o Governo quer, digamos, concorrer com o Presidente da República nessa exposição pública ou então ajusta as suas próprias funções e a sua própria aparição àquilo que é o espaço da aparição do Presidente da República. Portanto, presumo que o Governo não quer concorrer. Não, eu acho que... Mantém uma distância e uma descrição. Sim, eu acho que os governos não ganham nada em concorrer. Eu acho que o meu governo não ganharia nada em concorrer e, portanto, há aqui uma espécie de tratado de Tordesilhas. Eu diria assim, o Presidente da República escolheu um modelo em que quer ser o Presidente, em que tem uma dimensão da sua função, que é ser o Presidente dos afetos. E acho que o Governo não deve concorrer nisso.
E portanto, o Presidente da República tem a dimensão dos afetos, tem a dimensão de chamar a atenção para os problemas, tem a intenção de sinalizar problemas, e o Governo deve se concentrar na sua função de ser quem encontra as soluções para os problemas. E a política externa? Aliás, a política externa tem sido impecável. Temos uma articulação perfeita. Não entendo que o Presidente da República não está a intrometer nas áreas da política externa. Não, o Presidente da República, competência do Governo. O Presidente da República, a Constituição é muito clara sobre a quem compete a condução da política externa e interna do país. Mas o Presidente da República é um agente e um ator da política externa. Nós até agora temos tido sempre há sempre uma articulação de qual é a agenda internacional de um, a agenda internacional do outro, e em matéria de política externa temos falado a uma só voz. Felizmente, quer dizer, estes anos todos, eu acho que desde o mandato do Mário Soares que se normalizou muito aquele período inicial. Eu não creio que seja culpa dos jornalianos, mas quer dizer, era tudo novo, quer dizer, era nova a realidade política, era nova a realidade institucional, era nova a Constituição. Este nosso sistema semipresidencialista requer aprendizagem. Pronto. E acho que houve ali uns anos de aprendizagem. O doutor viveu talvez um dos períodos ocolei pela história mais intensos de aprendizagem. Eu acho que depois, com o doutor Mário Soares, a coisa foi-se normalizando. O facto de ele ter tido também experiência como Primeiro-Ministro acho que o ajudou. O facto dele manifestamente gostar mais ser Presidente da República do que terá gostado de ser Primeiro-Ministro também ajudou. A estabilidade que beneficiou com 2 longos mandatos de maioria absoluta do professor Cavaco também ajudaram a estabilizar essa relação, presumo que não propriamente o apreço, não sei se o apreço, mas enfim, a amizade mútua entre os dois, mas estabilizou pelo menos a forma de relacionamento. Mas eu acho que a partir daí tudo tem sido mais normal. Agora, eu devo lhe dizer, assisti em outros governos ao relacionamento dos primeiros ministros com quem trabalhei e os presidentes da República de então, e comparo o meu relacionamento com o atual Presidente da República, e acho que o país pode estar bastante satisfeito pela forma como o atual Presidente da República e os meus governos têm relacionado. Nunca lhe acontece achar que ele está a falar demais ou que está a falar antes de tempo, ter de chamar a atenção? A relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República é uma relação direta, pessoal, intransmissível e sem intromissões possíveis entre um e outro, e acho que ao longo destes anos temos uma das chaves da boa relação é a grande franqueza com que temos sempre falado em cada momento um com o outro. No PS está tudo calmo e tranquilo, no Partido Socialista, no PS. Não, o PS nunca está calmo e tranquilo, porque o PS é um partido simplesmente bastante vivo e que se anima. Agora é um partido que sabe gerir interna, ganhou muita maturidade. Sabe que toda a minha geração foi muito marcada e traumatizada por aqueles 10 anos onde o PS dispôs de quadros políticos absolutamente extraordinários, como o Jorge Sampaio, o António Guterres, o Vítor Constâncio, o Jaime Gama, e em que levaram muito tempo todos a ajustarem-se entre si. E vivemos anos muito duros, de muita conflitualidade interna, aliás, pagando benefício do professor Cavaco e do PSD, e portanto a minha geração aprendeu que tínhamos de saber gerir as personalidades, os egos, as ambições de uma outra forma. E acho que as gerações seguintes, não é? O meu secretário-geral adjunto já tem 35 anos, aprenderam a que a vida interna do PS deve ser vivida com maturidade, o que não quer dizer que pensemos todos o mesmo e que não haja divergências. Agora aprendemos foi a resolver entre nós as divergências. E um partido que tem as responsabilidades que tem de governo, que teve até recentemente de governo regional nos Açores, que é há quase 12 anos o maior partido ao nível municipal e ao nível de freguesias, tem obviamente que ter uma cultura de responsabilidade e de poder
destino de quem está na oposição. E a pergunta seguinte é, obviamente, com o Partido Socialista domado, com maioria absoluta no Parlamento. Domado? Não é domado. Dominado, controlado, é dominado, é um disciplinado. Partido... Não é disciplinado, é um partido que vive serenamente e criativo, com criatividade, a sua vida interna, mas de uma forma devidamente organizada e sem excitações. O Partido Socialista organizado... Vai haver eleições. Mas está a ver, vamos ver, eu fui eleito, não sei se recorda, em eleições primárias, que foi a primeira vez que um partido, aliás, por iniciativa de António José Seguro, convocou eleições primárias abertas, onde votaram não só militantes, como também quem se inscreveu como simpatizante do PS para escolher. Foi um debate muito vivo, duro, não é? Duro, mas pronto, depois dessas eleições, toda a gente diz, agora vai ser o PS, vai ficar dividido para todo o sempre e tal. Pronto, não foi. Foi-se integrando. Hoje tenho vários membros do governo que foram apoiantes do António José Seguro. O atual líder parlamentar do PS era um dos grandes apoiantes do António José Seguro. E essas divisões já estão lá no passado e ultrapassadas e digeridas. Calmo, tranquilo. Sereno. Não é calmo e tranquilo, as divergências, as diferenças de opinião são vividas de uma forma madura, em que as pessoas discutem e se organizam para as... Portanto, voltando à minha questão e retirando o domado, que realmente é exagerado, não é. Tem o Partido Socialista acalmado e maduro e consciente das suas responsabilidades, e dentro desse Partido Socialista tem a maioria. Tem a maioria absoluta no Parlamento. Ainda lhe faltam alguns anos de mandato, 4 anos, não é? Faltam. Tenho. Tem, tá bem. Não, ainda é uma tem de cumprir, falta cumprir. Não é uma pena, é uma oportunidade. Está contente, que os portugueses generosamente... A minha pergunta é, vai tentar estar com o Primeiro-Ministro, com o líder do Partido Socialista durante todo este período, ou vai se candidatar à presidência da República? Não, ou isso todo, a hipótese de um lugar europeu? Essa pergunta é uma opção. Não, Presidente da República, já expliquei a toda a gente que nunca serei, em circunstância alguma, candidato. Aliás, por uma razão fundamental, é que eu acho que quem gosta de ser Primeiro-Ministro, quem tem uma vocação executiva, se for para a Presidência da República, só arranjará complicações e dificuldades a quem está a exercer as funções. Olha, era como se eu tivesse sido Presidente da Câmara de Lisboa e tivesse ido para Presidente da Assembleia Municipal. Em todos os municípios onde isso aconteceu, e foram vários, deu sempre chatice, porque o Presidente da Assembleia Municipal pois quer estar sempre a opinar sobre aquilo que o Presidente da Câmara está a fazer. Ou seja, uma pessoa cumpre a sua função e, cumprida a sua função, deve desejar as maiores felicidades a quem lhe sucede e não se deve estar a imiscuir nisso. Nunca seria Presidente da República nem pensar. Na Europa eu já tenho um cargo europeu, porque por inerência o Primeiro-Ministro é membro do Conselho Europeu, onde participo ativamente e onde acho que Portugal, desde que o António Guterres foi Primeiro-Ministro e depois também com o Durão Barroso, houve algo que perceberam, é que se Portugal quer ter um peso efetivo na Europa, não se pode limitar à dimensão geográfica e populacional que tem. E, portanto, tem de integrar-se no conjunto dos debates europeus e não aparecer só em Bruxelas para tratar dos seus próprios problemas. E eu acho que essa mudança introduzida pelo António Guterres, isso tem permitido, de facto, a Portugal ganhar um peso mais importante na Europa. E eu sinto-me... Vitorino, por exemplo, também. O Durão Barroso, o Durão Barroso foi só Jacques Delors, para além é a única personalidade que fez 2 mandatos como Presidente de Comissão. Não quer dizer que eu tenha sempre concordado com a política que o Durão Barroso executou como Presidente da Comissão. Mas foi bom para Portugal também. E foi bom para Portugal, indiscutivelmente. Agora, eu tenho uma missão que assumi com muito orgulho, que é ser Primeiro-Ministro de Portugal, que exerço com muita satisfação. Acho que a minha participação no Conselho Europeu tem ajudado a Europa, tem sido boa também para Portugal e estou muito satisfeito e muito realizado com essa função. Mas o lugar do Alba Michel não gostava? Sabe que eu acho que uma das boas condições para se exercer bem a função que se está a exercer é não andar a pensar o que é que queremos fazer a seguir.
Quer dizer, nós temos que viver... Não se pode estar de olhos fechados também, desculpa. Não, mas também... Nem acredito que seja capaz de fazer eu nunca estive na vida... Eu nunca exerci nenhum cargo político até hoje a pensar qual era o cargo político que ia exercer a seguir. Eu sei os que não quero. Agora, não vou nunca estar a distrair-me das funções que tenho ou a condicionar as funções que tenho sobre o que é que vou fazer a seguir. Em outubro de 2026 verei o que é que irei fazer a seguir, ou antes disso, antes de outubro de 2026, tenho desde logo de decidir se mantenho na liderança do PS, se não me mantenho na liderança do PS. Mas não é no próprio dia. Não, para isso é antes. E pensam-se com bastante tempo. Isso terei que fazer. O calendário do PS, o PS tem um congresso agora em 23, tem outro em 25, temos muito tempo pela frente. Eu, para já, uma coisa que eu tenho, que é saber, que é cumprir o programa de governo que os portugueses me mandataram para construir, que tem que adaptar a esta nova realidade, que é a essência da guerra, que é a essência da inflação, mas em que, neste novo contexto, temos de prosseguir aquilo que são os compromissos que assumimos com os portugueses. É para isso que eu tenho que trabalhar, foi para isso que me contrataram, é para aí que eu tenho que me ficar. O que é que parece? E do lado da oposição existente neste momento, acha que o PSD está a fazer uma oposição que o preocupa, ou é uma oposição que para si não conta, que não precisa... As oposições contam sempre. O que é que significa do preocupa? Eu não percebo o sentido... No sentido dos argumentos que o PSD dá, ou os projetos que avança, não lhe parecem, em termos gerais, aceitáveis e, portanto, não os considera. Acho que um governo tem sempre o dever de considerar os argumentos que são utilizados pelas oposições. Há uma diferença. Um governo tem um programa para cumprir que é o seu e não o programa das oposições. Quanto durante Luís Montenegro temos tido muito boa relação. Acho que conseguimos um acordo muito importante para o futuro do país, que é termos entendido sobre um primeiro passo fundamental, que é qual é a metodologia para tomarmos uma decisão sobre onde é que vai ser o futuro aeroporto da região de Lisboa, porque, como sabe, é um drama que o país arrasta há 50 anos em debate, e mesmo que não venhamos a ter... Inacreditável. É inacreditável, ouça, acho que ficará nos manuais de como não fazer, pronto. E eu acho que agora demos um primeiro passo, que acho que é muito importante, que é entendermos sobre a metodologia. Já está constituída a Comissão Técnica Independente, que vai fazer a avaliação ambiental estratégica. As personalidades foram escolhidas pela metodologia que foi indicada, com total independência. A Presidente co-indicada pelo Presidente do Conselho de Reitores, pelo Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, pelo Presidente do Conselho Superior do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Entenderam sobre uma personalidade, convidaram uma ilustre professora catedrática do Instituto Superior Técnico. O Luís Montenegro diz-me também que, da avaliação que fez, é uma pessoa absolutamente com um currículo inquestionável e de capacidade. O Conselho de Reitores... não é? Maria do Rosário, partidário. Partidário. Tem depois, o Conselho de Reitores designou depois um conjunto de personalidades que lideram as 5 ou 6 áreas técnicas de avaliação, que foram nomeadas por ela, estão neste momento a trabalhar, têm um mandato para trabalhar até ao final do próximo ano, e portanto não sabemos quais são... Portanto, o mandato é muito aberto, porque para além das soluções que foram indicadas para estudar, eles próprios podem decidir estudar outras soluções para além daquelas, e vamos aguardar. Este primeiro passo de haver um entendimento sobre a metodologia é muito importante, porque no final do ano vamos ter uma proposta, ou propostas alternativas, não sei como é que o grupo da Comissão vai apresentar, mas vamos ter uma informação sólida, por pessoas acima de qualquer suspeita, escolhidas de uma forma transparente, e o decisor político depois vai ter que fazer aquilo que compete ao decisor político, que é ter o risco de tomar a decisão. Como nós sabemos que é um tema que apaixona a sociedade, os especialistas e os peritos, nunca haverá uma solução unívoca, isso é evidente, ou melhor, nunca haverá unanimidade de pontos de vista sobre essa matéria. Portanto, eu digo sempre a brincar que há uma coisa que nós podemos estar certo. Acho que há tantas soluções que provavelmente nunca terá mais de 20% de apoio. Significa que qualquer das soluções terá sempre 80% de oposição. Portanto, esse é um dado adquirido, mas o que é importante para já é termos entendido sobre isto.
E noutras matérias, designadamente sobre a política europeia, tem havido um bom contacto para haver essa continuidade e esses consensos em matéria de defesa, em matéria de política externa. Tem havido um bom relacionamento com o PPD-PSD, quero, aliás, dizer que o tema do Rio também as coisas correram muito bem, desse ponto de vista. A única coisa que correu mal foi, de facto, a história do aeroporto, onde, enfim, por divergências internas ao PSD, ele acabou por embrulhar um bocado a situação e não termos tomado uma decisão, mas pronto, está ultrapassada. Também o ministro seu que tentou embrulhar, ou que embrulhou. Sim, isso é público e notório, mas foi, enfim, um problema que durou 24 horas. Todos os problemas durassem 24 horas no mundo, está a ver? E tudo se resolveu a bem. Agora diga-me só mais uma coisa. Os seus filhos já são crescidos, não é? Têm 20 anos, 20 e tal anos? Não, 30. sim, 30. Então uma mais nova faz 30 no próximo ano. O mais velho tem 32, qualquer tem 32. Coisa. 32. 32. Tem vida autónoma? Tem vida autónoma, vê-os de quantos em quantas semanas ou meses ou dias? Vamos vendo com bastante regularidade. Minha filha, como é a nossa vizinha, vivemos praticamente mais uma vez por semana, vemos e tal. O meu filho é mais netos alto. Não há? Mas, não há netos. Não há netos. Netos humanos não, só cães. Temos já 3 netos cães, mas filhos ainda não. Netos ainda não. E a sua filha tem uma vida completamente autónoma e trabalha... Sim, trabalha numa empresa. Sim. Ela licenciou-se em marketing de publicidade e tem tido... E não gosta de política? Não interessa-se muito à distância. Não, isso discute bastante, mas não gosta da... Acho que aparentemente não gosta da atividade política, nunca a vi muito envolvida na atividade. E o seu filho? Meu filho gosta da atividade política, envolve-se, aliás, presidente de uma junta de freguesia, foi eleito nas últimas eleições e pronto, e faz a vida dele. Mas também com muita autonomia, quer dizer, não... Mas muito bem. Tem o bom gosto de ser presidente de junta pelo PS, mas por opção própria. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Só uma última pergunta. Se tivesse total liberdade, disponibilidade, a que ponto que viagem é que fazia tinha uma semana livre para ir a qualquer sítio? Adorava ir ao Machu Picchu. Visitar o Machu Picchu. Enfim, neste momento não se recomenda, não é? Como se viu, aliás, quem foi. Nossos compatriotas que foram lá têm tido vários problemas. A América Latina está, aliás. Mas Machu Picchu é um sítio que eu tenho. E sobretudo fazer aquela viagem de comboio da subida até lá acima era uma coisa que eu adorava. Era uma viagem que eu gostava muito de fazer. E de fazer um dia. Tenho um grande fascínio por comboios e viagens de comboios. Ficaram-me nos 2 Interrails que fiz, e acho que e assim, esses comboios históricos era uma coisa que eu um dia gostava de fazer. Espero que a faça. E que escreva depois uns artigos para o Expresso. Do relato das diário de viagem. Mas é muito difícil. Vocês têm um excelente, o Gonçalo Cadilho, que não sei se ainda colabora, mas durante muito tempo. Acho que pouco agora. Pouco agora, bom. Mas é muito difícil de competir. Muito obrigado. Muito obrigado por esta conversa tão simpática. É muito interessante, muito variado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.